algo equivalente a colocar uma flor no cano de uma arma em uma festa. Embora Ted e Edith tenham feito uma romântica lua de mel na Europa, no final do mandato de Ted, eles fizeram outra viagem mais oficial em 1907. Ted decidiu mostrar a Marinha dos Estados Unidos para o mundo. Ele organizou um tour mundial chamado de Grande Esquadra Branca, visitando diferentes países, promovendo a diplomacia e mostrando de forma não tão sutil por que não se deve mexer com a superpotência emergente. Em maio de 1908, Edith e Ted embarcaram no USS Vermont em São Francisco, onde o moderno navio de guerra estava pronto para sua participação no extravagante desfile naval. O USS Vermont foi o lar flutuante deles enquanto cruzavam o vasto Oceano Pacífico para interagir com líderes japoneses, chineses e coreanos. Talvez Edith e Ted tenham passado parte da jornada no convés, apreciando a imensidão do oceano e as mutáveis tonalidades do céu. Eles observavam os golfinhos brincando ao redor do navio e contemplavam os pores do sol que pintavam o horizonte em tons de laranja e rosa, sabe, coisas românticas. Sua influência sobre ele enquanto ele estava doente gerou muita controvérsia e debate. Muitas pessoas levantaram as sobrancelhas para o fato de que a primeira-dama era a pessoa não oficial que controlava os bastidores. Por trás dos bastidores, tenho quase certeza de que o vice-presidente não ficou nada feliz com isso. Quero dizer, esse era o papel dele. Se assumir o comando do país enquanto seu marido estava morrendo não é um sinal de amor verdadeiro, eu não sei o que é. James Buchanan foi o único presidente dos Estados Unidos solteiro. Ele nunca se casou, embora tenha chegado perto. Porém, durante sua carreira política, surgiram rumores sobre por que exatamente o 15º presidente, que serviu o mandato de 1857 a 1861, permaneceu solteiro e que intrigantes relacionamentos ele pode ter tido enquanto estava no cargo. Em 1818, James Buchanan conheceu uma senhora chamada Anne Caroline Coleman em um grande baile em Lancaster, Pensilvânia, onde ambos eram da região. Os grandes bailes eram eventos aristocráticos extravagantes onde todos se vestiam e dançavam essas danças coordenadas muito formais. Não havia twerking, mas naquela época era uma boa maneira de conhecer a pessoa dos seus sonhos. James e Anne se deram muito bem e logo ficaram noivos. Mas James estava sempre ocupado, ele era advogado na época e frequentemente viajava a trabalho por semanas a fio. Rumores entre seus amigos e familiares giravam em torno de uma possível infidelidade, o que deixou sua noiva muito infeliz, e Anne terminou o noivado pouco tempo depois. Anne faleceu em circunstâncias trágicas. Dizem que ela encerrou sua vida tomando um coquetel de láudano. James Buchanan, aparentemente desolado, pediu à família de Anne para poder comparecer ao seu funeral, mas eles disseram que não. Buchanan escreveu: "Sinto que a felicidade fugiu para sempre de mim." Ele nunca mais se casou. A carreira política de Buchanan foi tão mal sucedida quanto sua vida amorosa. Muitos historiadores o consideram um dos piores presidentes da história. Ele se aliou aos Estados do Sul escravistas e preparou o terreno para a Guerra Civil, que quase dividiu o país ao meio. Ele deixou para seu sucessor, Abraham Lincoln, uma situação complicada, para dizer o mínimo. Já Warren G. Harding, o 29º presidente dos Estados Unidos, não era estranho a escândalos durante seu breve mandato de 3 anos, que foi interrompido por sua morte por ataque cardíaco. Em 1923, Harding nomeou amigos para posições poderosas, amigos que não eram os mais qualificados para o cargo, e também teve alguns casos amorosos que não eram exatamente sancionados pelo Estado. Harding se apresentava ao povo americano como um homem felizmente casado. Ele e sua esposa Florence posavam para fotos, realizavam festas e eventos juntos,
tudo o que se esperava de um presidente e uma primeira-dama. Mas, em particular, as coisas eram bem diferentes. Nos anos após sua morte, histórias surgiram sobre 2 casos extraconjugais. Um deles foi revelado talvez no que pode ter sido o primeiro livro a expor beijos e contar histórias, intitulado A Filha do Presidente. Foi escrito por uma mulher chamada Nan Brittain, que afirmava ter tido um caso com Arden pouco depois de se formar no ensino médio. No livro, ela alegava que Arden era o pai de sua filha, Elizabeth Anne. Os apoiadores políticos de Arden atacaram Brittain por escrever o livro, chamando de um ataque barato ao caráter do presidente. Após a morte de Arden, Brittain tentou obter pensão alimentícia da família Arden para sua filha. O caso foi parar no tribunal, onde Brittain foi atacada por ser oportunista e praticamente insultada ao ponto de se desestruturar e, eventualmente, perder o caso. Anos depois, evidências de DNA confirmaram que Elizabeth Anne era, de fato, filha de Warren G. Arden. A outra amante era uma mulher chamada Carrie Phillips, esposa de um dos amigos íntimos de Arden. Deixe-nos saber nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias curiosas.